vou aproveitar que o conselheiro já tocou na questão do white space e já vou colocar para o Roberto a questão que você foi um dos que contribuiu para a consulta para discutir o white space. Eu queria que você falasse um pouco da sua proposta para o white space. Tá, o white space faz parte do pacote tecnológico. O white space, uma frequência que está de 470 a 698, tem muito espectro, principalmente quando você vai olhar pequenas cidades do interior, não tem aí a transmissão de rádio de TV digital. Quando vai para a zona rural, não, aí que não tem, então está tudo livre. O espectro de 617 a 652, de 663 a 698, dois blocos de 35, seja agregar dois blocos de 35, e que possa fazer uso de tecnologia como LTE e 5G. Porque o 5G em 3,5 jamais vai chegar na zona rural. 5G só pode chegar na zona rural numa frequência de 700 e, melhor ainda, de 600. É a única forma de levar essa internet com alta capacidade a 35 milhões de pessoas, não deixar ninguém fora, porque não adianta só atender o agronegócio e não atender os funcionários que estão lá no agronegócio, o estudante, o filho de quem está trabalhando no grande agronegócio, a pequena agricultura, que é de grande relevância do Brasil. Então, o mundo do agronegócio tem que solicitar para que o white space, na faixa de 600, seja destinado ao agronegócio, com dois blocos. O primeiro que chegar pega 35, o segundo que chegar pega o outro 35. Então, na zona rural não precisa ter mais que dois competidores, não precisa ter três. Então, o primeiro que chegar é o dono do primeiro bloco, 35. O segundo que chegar é o dono do segundo bloco. E fica de 470 a 600 para fazer uso com outros equipamentos proprietários, com outras tecnologias. Mas os 600, por que os 600? Tem ecossistema. Estados Unidos, o LTE e 5G está usando os dois blocos de 35. Então, daqui a 2, 3 anos, o celular das pessoas vai falar 600 MHz. Se o governo hoje pegar o dinheiro do FUST, o do fundo, emprestar a 3% ao ano, em 10 anos para pagar, nós, PPPs, os 10 mil pequenos provedores, a gente constrói em 4 anos, cada um faz conexão com cada um desses 35 milhões de habitantes. Eu não tenho dúvida que em 4 anos a gente constrói, porque nós já estamos mais em torno de 80% da cidade do Brasil com fibra, e a zona rural já está muito bem, assim, está atendida com tecnologia inferior, que precisa de tecnologia melhor, como o LTE. Não, essa proposta que o Roberto mencionou, de 35, dois blocos de 35 mais 35, talvez em algumas áreas mais remotas, a gente possa se utilizar do espectro dessa forma, desses canais. Eu só quero lembrar que o white space ele está destinado no uso secundário, tá? O uso primário desses canais, da faixa de 600, é destinada às TVs. E eu quero aqui também salientar o que o Renato falou há pouco, dos 700 MHz, da grande amplitude de conectividade dessa faixa, sua abrangência, sua uniformidade. Então, eu imagino também que o 700 ele consegue ter uma maior cobertura de área, com menos estações de rádio base. Isso seria importante para o campo. Agora, o white space tem a sua importância, mas tem suas limitações também. É isso que tem que deixar claro. Eu quero também salientar aqui que a importância da TV aberta em nosso país, tá? Em virtude aqui do seu amplo uso em todo o território nacional, em todo o Brasil, liberar os 600 é inviável, tá? É inviável. Então, eu só quero deixar isso, Renato, bem claro que existe uma grande dificuldade, mas, como eu já disse anteriormente, em regiões remotas, onde o espectro não é tão adensado, não é tão utilizado, nós podemos sim fazer uso. Lembrando que esse uso será em caráter secundário. Era só isso. Renato, eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte. A Conectar Agro, ela tem uma postura que é 700. E a gente sabe que as soluções do agro, elas não serão únicas. Vocês, na hora que abriram a sociedade e estão trazendo novos associados, vocês também podem rediscutir a escolha dos 700, só dos 700, e trazer novas propostas? Eu acho que a resposta é sim. Quer dizer, que antes da escolha tecnológica, até porque sabemos todos aqui que em algum momento
do 4G em 700 MHz, falaremos do 5G em frequências, né? Certamente frequências baixas, pensando no campo brasileiro. Uma escolha que seja aberta, né? Que seja simples e que tenha um ecossistema amplo de dispositivos, ela atenderia, em princípio, à necessidade. É claro que hoje a escolha da associação é o 700. É fundamental que você tenha soluções viáveis economicamente. Então, tendo isso existindo, né? Quer dizer, outras tecnologias podem ser escolhidas. Eu queria falar com o Paulo agora, porque o Paulo é outra faixa, é 250 agora. Paulo, primeiro eu queria que você falasse da questão de escala na 250 e depois em relação a trópico, que vocês tinham uma prioridade no agro, agora vocês já estão indo para a ferrovia. Se você vai continuar com essa prioridade agro ou você vai diversificar ainda mais, em que áreas você vai? Hoje, o foco nosso é o agronegócio. Tivemos aí esse sucesso com a Vale, não só em mina autônoma, mas também agora com ferrovia, e estamos expandindo para rodovias. Mas o que é importante, acho que, como muito bem o conselheiro Moisés colocou, o LTE 250 é uma aposta que nós estamos fazendo, porque a gente sabe, né, do Brasil, 850 milhões de hectares, 200 milhões é o nosso cerrado, cerca de 70 milhões é o tamanho da área produtiva do agronegócio brasileiro. A gente sabe que mais de 90% é um deserto digital. Então, a nossa proposta de valor é exatamente essas áreas as áreas mais remotas das áreas rurais, mais distantes dos médios centros urbanos, é a aposta, sim, no 250. Tem várias indústrias e vários setores que estão também pedindo espectro para vocês. Eu queria ver qual a análise de vocês dessa questão das redes privadas e das frequências para setores, que alguns setores ou empresas estão pedindo. E nós temos, como exemplo desses segmentos de mineração, energia, transporte, indústria, o agronegócio, que é o tema do painel hoje, e em virtude dessas diferenças de características de rede, cada segmento demandará o espectro que estará localizado em diferentes frequências, certo? E diferentes larguras de banda, frequências mais altas. Temos que considerar também que alguns setores se utilizarão desse espectro geograficamente de forma mais pontual, longe dos grandes centros urbanos, não necessitando de uma destinação em nível nacional. Nesse cenário bem heterogêneo, ainda não está claro quanto de espectro e qual espectro será mais adequado para cada setor. Tá? A Anatel vem tratando de fazer a multidestinação de várias faixas de frequência, e o que permite a sua utilização, por exemplo, como SLP. O mercado secundário de espectro em discussão na agência também pode ser um caminho de disponibilização de capacidade para esses diferentes segmentos. E, particularmente, eu não tenho claro para mim ainda qual o melhor modelo para cada setor, certo? A Fabrit hoje defendeu que o uso secundário seja regulamentado de uma forma a prever o uso durante algum tempo, dar alguma garantia para o investidor. Eu queria ver o que você acha disso, já que você está falando do uso secundário da 600. A Brisnet fica confortável em fazer uso secundário, principalmente fazendo uso em regiões rurais. Eu não acredito que 4 blocos de 10 mais 10, de 700 MHz, no interior, a 10, 15, 20 quilômetros de uma pequena cidade do interior, vai ter interesse dos grandes operadores explorar, os 4 explorar naquela comunidade. É viável pelo tamanho. Agora, vamos ver se enxerga muita dificuldade de fazer uso em caráter secundário. Tem barreira, a gente precisa quebrar essa barreira e fazer uso em caráter secundário. Mas não tem aposta sim em fazer uso, acreditando que não vai haver o interesse de 4 competidores na zona rural. Complementando a fala do Roberto, então, desde que todas as faixas sejam ocupadas, é possível uma realocação sem prejuízo para a operação de quem está utilizando. Né? Então, partindo dessa premissa que o Roberto colocou, que eu acho que ela é muito válida, né? De que você não terá 3 redes paralelas numa área remota, porque não se sustenta economicamente esse cenário, esse formato ele é um formato bastante viável.
queria falar da questão regulatória. Nós da Trópico, nós estamos fazendo um estudo bem profundo agora, não só a Trópico, alguns parceiros e clientes, como usar o 450 e o 700 em caráter secundário, além de definir, né, a forma de uso, mas sobre a ótica jurídica, econômica, financeira e estratégica, no caso de houver a necessidade do primário querer entrar no lugar daquele secundário, uma solução tecnológica que o Renato colocou. Mas se por algum motivo não existir essa solução tecnológica, para que haja uma coexistência, se houver um processo de reconciliação, olha, o primário tem que devolver, mas a Anatel cria um procedimento operacional que seja viável operacionalmente, econômico financeiro, de haver uma coexistência numa transição, enquanto o secundário acha uma alternativa, que pode ser a que o Renato colocou, mas ele pode achar outras, dependendo da conveniência do negócio dele. Então, essa arbitração é muito importante, que fique claro no quadro regulatório. A Anatel está iniciando essa discussão de mercado secundário de espectro. Essa discussão do mercado secundário ainda irá para consulta pública, para ver a forma que nós podemos discutir e garantir essa continuidade da prestação de serviço. Então, não tenho muito o que comentar agora, mas existe a preocupação da agência e em breve irá para consulta pública, é o que eu posso dizer a vocês.